Alô, queridos, boa tarde, Recording in Progress. Meu nome é Apóstolo Marcelo, sou da Imunar Ministério Apostólico e quero gravar uma mensagem hoje a respeito de Tammuz, o quarto mês bíblico do calendário bíblico, logicamente, também ligado à tribo de Ruben. Queridos, é um prazer estar com vocês. Eu quero convidar você para orar comigo agora. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós viemos diante do Senhor agora pedir para que o Senhor venha falar conosco, falar aos nossos corações, ilumina os olhos do entendimento, teu filho, da tua filha, ilumina, Senhor Deus, o coração, abra o espírito do filho, da tua filha, para receber as palavras da tua lei, Senhor Deus, as palavras do Senhor Deus, porque a tua palavra é a boca de Deus falando, e nós pedimos, é em nome de Jesus que o Senhor venha, Senhor Deus, falar conosco, venha iluminar os olhos do nosso entendimento, venha dar revelação, venha dar luz, venha dar, Senhor Deus, a potência da tua palavra, Senhor Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém, vê amém. Queridos, quero compartilhar com vocês já, então, essa, essa ministração. Então, bora. Meus amados, então nós estamos no mês bíblico de Tammuz. Mas, apóstolo Marcelo, o que significa Tammuz? Tammuz é o quarto mês do calendário bíblico. Tammuz é o mês que está ligado a alinhamento, proteção, quebra de ciclos históricos. Quebra de ciclos históricos. Também a palavra que está para esse mês, né, em Tammuz, é vencemos pelo sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 12, versículos 10 a 11. E aí nós queremos te convidar agora para uma jornada visual da volta para Cristo, volta para Techuvá, volta para Deus, né, a guerra espiritual e a renovação da mente, no tempo de Deus. Então nós temos as primícias, ou Rosh Chodesh, o que então é no cabeço do mês. As primícias do mês, a festa da lua nova, o Rosh Chodesh, ela ocorria, queridos, no início de cada festa da lua nova. Ou seja, o Rosh Chodesh, o cabeço do mês, o início do mês, que estava situada no início de cada mês bíblico, sendo celebrada todos os meses do ano, conforme a gente pode verificar em Números, capítulo 28, versículo 11, e Números 28, versículo 14. Como ocasião especial de adoração, em Ezequiel, também 46, versículos 1 a 8, o profeta Ezequiel, ele ilumina essa ocasião, esse tempo, essa festa bíblica da Lua Nova, como uma festa especial de adoração. E nesse dia tocavam-se então as trombetas sagradas. É interessante, chofares, trombetas de prata e ofereciam-se holocausto. O que é holocausto, apóstolo Marcelo? Você que nunca viu, e você que já viu também é bom, naturalmente, repetir essa definição. Holocausto é quando você dá tudo para Deus, tudo aquilo que você recebe, você dá em sacrifício ao Senhor. Ofertas de manjares ao Senhor, que era um tipo de oferta no Antigo Testamento, de acordo com Números 10, 10, Números 28, 11 a 15, Salmos 81, versículo 3. O povo, ele abstinha-se, ou seja, eles paravam com as atividades comerciais e com as atividades seculares, conforme Amós capítulo 8, versículo 5. E eles realizavam-se também banquetes especiais. Não era um banquete comum, era um banquete, um dia especial. Sabe aquele dia que você comemora, que você entende que no ano é um dia especial para a sua vida? Era isso que era para Deus esse dia. E é para Deus até o dia de hoje. É para Deus até o dia de hoje. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5. Capítulo 18, 24, 27 e 34. Então, pelo menos algumas pessoas elas tinham o costume de ir visitar os profetas para pedir orientação bíblica na festa de Lua Nova, no início de cada novo mês, porque é o início de um novo período, o início de uma nova jornada, o início de uma nova temporada. Você pode conferir isso em 2 Reis, capítulo 4, versículos 22 e 23. Vamos lá, meus amados.
Em Cristo nos é revelado o entendimento com mais profundidade das ocasiões festivas, e não devemos permitir que nos julgue por conta disso, conforme Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Pois todos os povos vão festejar essa ocasião de primícias no milênio e na eternidade. Veja, que essa é uma festa perpétua, esta é uma festa perene, esta é uma festa contínua, queridos. Então, a Bíblia Sagrada diz, através de Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, quando o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Colossos, ele fala, assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão permanentes diante de minha pessoa, afirme Aue, do mesmo modo, e aí aqui eu quero fazer uma referência a Isaías capítulo 66, versículos 22 e 23. Assim como novos céus e nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, afirme Yahweh, do mesmo modo serão perenes, contínuos, eternos os vossos descendentes e o vosso nome. E acontecerá que toda a humanidade virá e se secretará diante de mim e adorará a minha pessoa desde uma festa da lua nova até a outra lua nova. E de um Shabat até o outro Shabat. Palavra de Yahvé, Yahweh, Isaías 66, 22 e 23. Versão King James. Queridos, é interessante você notar que Isaías, se você fazer um paralelo com o livro do Apocalipse, esse último capítulo ele fala exatamente, do que vai acontecer nos últimos tempos e na eternidade. E perceba que a festa da Lua Nova é uma festa eterna, ou seja, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus gerou na sua mente santa, ele definiu como um desenho profético apostólico para todos os tempos. Para todos os tempos. É interessante você verificar isso. E era nas primícias do mês quando Israel se reunia para saber como proceder naquele mês, conforme a 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Então, é uma oportunidade para você ofertar no que diz respeito ao seu tempo. Quando você dá o seu primeiro tempo para Deus, você está dando a primícia, o primeiro, o, aquele momento, instante inicial daquele novo período, e pedir revelação tocante ao mês que está iniciando. É diferente das primícias financeiras. Uma coisa é a primícia do tempo, outra coisa são primícias financeiras. As primícias financeiras é 3,33%, ou seja, é um dia de 30 dias do mês, conforme Provérbios, capítulo 3, versículos 9 a 10. Então, em Números 10:10, nós temos as primícias do tempo nos vossos dias das festas, nas solenidades fixas no primeiro dia de cada mês. Devereis igualmente tocar as trombetas por ocasião dos vossos holocaustos, das vossas ofertas de comunhão e de paz. Elas vos servirão de memorial em vosso... Veja, que a palavra diz, elas vos servirão de memorial, uma memória em vosso benefício diante de Yahweh. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, toda vez que você entrega a primícia do tempo a Deus, assim como também essa oferta no cabeça, no início, no momento inicial do mês bíblico, ela serve como uma memória diante de Deus, e Deus ordenou que, inclusive, fosse tocadas essas trombetas de prata para erguer uma memória diante dos céus, no início de cada mês, quando você entrega a sua oferta no início de cada mês. Que você está, naturalmente, através da sua fé, fazendo um referencial, uma memória sobre aquele mês. A primícia é algo tão relevante, é tão importante para Deus, que Abel ofereceu os primogênitos e as primícias do rebanho foi aceito porque em seu coração Deus era o primeiro. As riquezas de Jericó foram destinadas para o tesouro do Senhor, por isso Acã foi morto por cobiçar e roubar as riquezas e recursos que eram de Deus. Por quê? Porque Jericó era a primeira cidade conquistada na Terra Prometida. Então, era uma primícia de toda uma conquista de uma nação inteira. Veja que não era só uma família, uma pessoa, era uma primícia de uma nação inteira, da conquista territorial de uma nação. Os primogênitos foram salvos pelo sangue do cordeiro no Egito. Olha como Deus trata esse assunto com muita relevância, o assunto da primícia. Jesus é a primícia, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. E agora, o apóstolo Paulo falando isso aos Colossenses, em 1 Colossenses capítulo 15, versículo 20. E Yeshua, eu acho sensacional esse slide, Yeshua, o nosso santo sacerdote. Perceba que
Jesus é o nosso sacerdote celestial. Ele carrega em si mesmo as 12 pedras das 12 tribos sobre o seu coração no Santos dos Santos. E a nossa filiação em Cristo é pela fé, porque nós, pela fé, nós alcançamos a filiação em Abraão, através dele, através de Cristo, através de Jesus Cristo. Nós não somos excluídos, mas nós temos acesso direto ao Pai. Aleluia. E aí, nós temos as 12 unções, que nós entramos pela porta da graça para acessar as 12 unções das tribos de Israel e o processo de Rubem, o processo que aconteceu com Rubem, ele também é o nosso processo. Então perceba que aqui tem as 12 tribos que as 12 pedras que estavam no peitoral do sacerdote, que simbolizam as 12 tribos de Israel, que simbolizam também toda uma nação santa, eleita por Deus, e que simbolizam também todas as 12 unções que Deus tem para distribuir para cada um de nós. É maravilhoso isso, é fantástico. É, de fato, uma mente tão maravilhosa como a mente do Senhor, para poder gerar toda essa arquitetura para nos abençoar até o dia de hoje. Hum, vamos para frente. Esse desenho aqui ficou maravilhoso. Então, nós estamos no mês, no quarto mês, inclusive nesse quarto mês, a, a pedra, ela era considerada uma pedra vermelha, por isso que nós estamos fazendo referência a essa pedra no peitoral do sacerdote. Então, vamos ao calendário bíblico. Esse é o calendário bíblico. O calendário civil te conecta ao mundo secular, enquanto o calendário bíblico te conecta com o reino de Deus. Na cultura hebraica, cada mês está conectado com uma das tribos de Israel, e essas informações podem ser novidade para muitos cristãos, porque a igreja, infelizmente, ela acabou perdendo e abandonando as suas raízes hebraicas e bíblicas, infelizmente, por, na verdade, uma influência satânica ao longo da história. Infelizmente. Inclusive, são os meses do calendário da nação de Israel. Veja que os meses do calendário bíblico, ele começa aqui em Nissan ou Aviv, depois em Ar, Sivan, Tammuz, que nós estamos exatamente nesse quarto mês, no mês de Tammuz, entre junho e julho no calendário gregoriano. Né? Enquanto o calendário gregoriano te conecta às coisas da terra, o calendário bíblico te conecta às coisas de Deus, às coisas dos céus. E nesse mês bíblico que nós estamos iniciando é o mês de Tammuz, o quarto mês do calendário bíblico. Meus amados, vamos para frente. Aqui nós estamos, então, uma ordem de acampamento. Veja que tinha as tribos, Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus organizado e meticuloso. Perceba que tinha as tribos que começava em Judá, Judá, Issacar e Zebulon. Depois tinha Ruben, Simeão e Gade. Nós estamos aqui no primeiro mês, que é o cabeça aí dessa nova estação de verão. Por que estação de verão? Se aqui no Brasil nós estamos entrando no inverno, porque na verdade, de novo, o calendário é bíblico e o relógio apostólico e profético da Bíblia Sagrada é Israel. Então, em Israel está, nesse tempo, eles estão entrando no verão. E biblicamente, todo esse calendário ele foi gerado para poder nortear todo o povo de Deus, todos os filhos do Senhor Jesus Cristo, todos os filhos de Deus. E nós estamos no quarto mês, o mês bíblico de Tamuz, da tribo de Ruben. Então, Ruben, Simeão e Gade, Ruben liderando esse pelotão aqui do sul. Aí depois tem Efraim, Benjamim e Manassés, finalmente Dan, Asher e Naphtali, ou Dan, Naphtali e Azer. Ok, meus amados, então nós saímos agora da estação da primavera, que era de Judá, Issacar e Zebulon, nós estamos na estação bíblica do verão. Nós estamos na estação do verão bíblico, que começa com Ruben, depois vem Simeão, depois vem Gade. E as estações durante o ciclo bíblico anual são compostas de 3 meses e cada mês tem uma tribo que a representa. Nesse mês, quem representa, ou nessa estação do mês, na estação bíblica do verão, a tribo que representa é a tribo de Ruben, conforme Números capítulo 2, versículo 1.
Vamos lá, e aqui tem outro slide que é bem interessante de verificar, porque o verão ele começa com Tammuz, Ave e Elul. Esses 3 meses bíblicos começando nesse mês. Portanto, nós estamos começando o mês bíblico do verão. Aqui, como eu falei antes, ele começou com Abib, Iyar e Sivan, ou seja, Nissan, Iyar e Sivan, que começou com a primavera bíblica, e nós estamos agora iniciando a estação do verão. Nesta estação, nós temos a junção de 3 tribos, que é Ruben, mês de Tamuz, ou seja, o quarto mês do calendário bíblico, e depois Simeão, mês de Ave, que é o quinto mês do calendário bíblico, e Gade, que é o sexto mês do calendário bíblico, que é o mês de Elul, mês de Elul. A tribo de Gade, mas daí no mês de Elul, no sexto mês do calendário bíblico. Assim como a terra produz seus frutos no verão, então é um período para colher os resultados do trabalho árduo. O verão é visto como uma estação da vida adulta entre os 20 e 40 anos e onde se desfruta da plenitude da vida. Enquanto a terra durar, a semeadura e colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, dia e noite jamais cessarão, conforme Gênesis capítulo 8, versículo 22. Então nós estamos no verão bíblico, meus amados. É interessante que a Bíblia vai falar através do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 20: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Indica que a estação do verão é um período de tempo para sermos salvos e resgatados. Também é um período para pôr em prática estratégias de conquistas. Vejo por isso que muita gente nos pergunta, posso, o que a gente pode fazer agora? Porque, lógico, se existe um calendário, existe também não só tarefas, mas os momentos determinados para cada coisa. A Bíblia Sagrada diz, através de Salomão, para todo propósito, há um tempo determinado debaixo do céu. Para todo propósito, há um tempo determinado debaixo do céu. Então, o que a estação do verão nos indica, apóstolo Marcelo? Ela é um tempo para sermos salvos e resgatados. Aleluia! Também um período para pôr em prática estratégias de conquistas, assim como os espias da terra prometida espiaram a terra durante o mês de Tamuz e início do mês de Ave, sendo que este último tempo planejado por Deus para dar início à conquista definitiva da terra prometida. E aqui vai um cuidado, vai uma sugestão: cuidado com a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Nós temos aqui, no verão bíblico, nós temos a palavra kutz, que significa, no hebraico, né, uma raiz primitiva com a ideia de despertar subitamente do sono, acordar, despertar, sair do sono, levantar, mas também pode ser estar magoado, repugnar, abominar, sentir repugnância ou aversão, um nojo, um pavor, uma repulsa. Então, essa é uma estação para despertar, querido. Se levantar do sono e conquistar em fé. Uma estação para permanecer em ciclos de repetição e incredulidade ou idolatria. Então você tem dois caminhos. Você tem duas oportunidades. Uma oportunidade para você ter uma estação para despertar, se levantar do sono, desperta o que dormes e Cristo te esclarecerá e conquistar em fé, ou você pode escolher o outro caminho, que é uma estação para permanecer em ciclos de repetição, incredulidade e idolatria. Por isso que aqui está esse quadradinho aqui de Tamuz, né, que é, infelizmente, o boi que eles ergueram, né, no deserto. Em nome de Jesus, nós queremos decretar que esse mês seja um mês de liberdade da idolatria. Amém, querido? Amém. No verão bíblico, o Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: que vês, Amós? Deus falando com o profeta Amós. E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então, no hebraico, as expressões frutas de verão chamam quaites e finquetes, que são muito similares, resultando num jogo de palavras. Então, o fim do verão resulta no fim de um ciclo de uma estação. E talvez por isso o Shemitah, quer dizer, aquele período de 7 anos, que a cada 7 anos
Deus pediu para contar o Shemitah, e no sétimo ano, 6 anos o povo trabalhava, e no sétimo, trabalhava a terra, né, que eles eram agricultores, e no sétimo ano eles descansavam, deixavam a terra descansar. Sempre se finda com o verão, iniciando um novo ciclo. Então, de fato, no verão bíblico, nós vemos que no fim do verão bíblico resulta no fim de um ciclo de uma estação. Logicamente, está começando mais uma estação bíblica, a estação de verão. Nós temos aqui, queridos, então, a ordem de marcha organizada, né, o que o povo se organizava, ou era organizado por Deus desta forma. Eles tinham que caminhar dessa forma, eles tinham que marchar, eles tinham que avançar dessa forma. Perceba que existiam aqui Judá, Issacar e Zebulão, que nós já passamos os 3 meses do primeiro calendário bíblico, o que estava com o exército de Judá, tinha os coatis sacerdotes, depois tinha o exército de Ruben, que na verdade era Gade, Ruben e Simeão, e aí tinha o tabernáculo no meio. É muito interessante que o alinhamento divino, conforme Números 10, a marcha do povo não era uma multidão caótica, mas uma sequência ordenada e precisa, porque depois nós tínhamos a outra ordem mágica, que era Benjamim, Manassés e Efraim, e finalmente Dan, Asher e Naphtali. E aí, as 12 tribos que representavam os 12 meses, cada mês está conectado a uma tribo específica. O mês de Tammuz revela a unção da tribo de Ruben, associada a uma pele específica no peitoral do sumo sacerdote. Como a gente falou há pouco tempo, essa pedra estava associada ao mês da tribo de Ruben, que era uma pedra que estava no peito, no peitoral do sumo sacerdote. Vamos para frente. A brigada do machado de guerra. Então, na frente, queridos, estava Judá, Issacar e Zebulon. Tinha o tabernáculo e depois vinha Ruben, que proveu uma grande massa de guerreiros de 46.500 homens, propensos à instabilidade, a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso, mas formava o segundo maior número de soldados. Então, segundo a tribo que tinha o segundo maior número de soldados em Israel era a tribo de Ruben. Veja que aqui tinha um tabernáculo, né? Diz que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. E depois tinha Simeão, que eram violentos e cruéis e precisavam de direção. E finalmente a tribo de Gade, que eram ferozes e leões confiáveis. Eles eram ferozes, mas eram leões confiáveis, que mantinham a linha e controlavam Simeão e Ruben na retaguarda. Bora. Existia uma conexão do céu com a terra. Aí, o mês bíblico de Tammuz, de junho em julho, o relógio celestial, é um mês de alinhamento profético, ou seja, a essência espiritual da estação de Tammuz é destravada ao compreendermos, ou se compreendermos as vitórias, quedas e a redenção dessa tribo, da tribo e a ela designada. A tribo de Ruben, o de executor terreno. Vamos estudar essa tribo então, para a gente entender o que significa isso. Para poder, logicamente, liberar essa essência espiritual dessa estação de Tammuz. O mês de Tammuz é um mês de graça, adoração e a porta da vida. Olha que letra linda, essa letra da bandeira ou da tribo de Ruben, a insígnia desse mês de Tammuz. Glória a Deus. Quarto mês era o tempo de Ruben. Então, a estação era o início da temporada de verão, como nós falamos agora há pouco. Tammuz exige atenção dobrada aos eventos do reino da terra. E a tribo mês de Ruben, embora primogênito que perdeu sua herança, Ruben possui um poderoso lado redentor que pode ser ativado. E a pedra é sárdio. Veja que a pedra desse mês é sárdio, que é a pedra correspondente ao vermelho intenso. Olha que linda pedra, que é um mês, é como se fosse um rubi, né, parecido com o rubi, que é um mês para estabelecer o brilho da sua justiça de Deus.
em nome de Jesus Cristo, que o brilho da justiça ou da sua justiça de Deus seja estabelecido. Seja estabelecido. Aleluia. Glória a Deus. E aqui a tribo do mês de Ruben, ela, embora primogênita que perdeu sua herança, Ruben possui um poderoso lado redentivo que pode ser ativado em nome de Jesus. E é o que nós queremos nesse momento. O tempo início da temporada de verão abrange de junho em julho, 29 dias, corresponde às tribos de Ruben, Simeão e Gade, como nós falamos anteriormente. A identidade é cor vermelho, sárdio e a tribo é Ruben. O foco é o mesmo para guardar o coração e os olhos, conforme Deuteronômio 11, 26. 30, 15, 19. E o histórico é que no 17º dia, infelizmente, esse mesmo bíblico, o bezerro de ouro foi erigido e foi feito a quebra, por consequência, a quebra da primeira tábua da lei. É o início das 3 semanas de luto. Nós estamos entrando no quarto mês e a tribo de Ruben. As características espirituais desse mês. Quais são as características espirituais desse mês, apóstolo Marcelo? Ah, é que a pedra cornalina carnelian, o foco é o tempo de visão. É um tempo de visão. Por isso que os nossos olhos, infelizmente, acabam. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser atacado por Satanás. Porque é o mês de guardar severamente o coração e os nossos olhos. A gente tem que guardar aqui os nossos olhos. A palavra de Deus diz através do salmista Davi, que ele fala assim: ó, eu não coloco, Senhor Deus, os meus olhos sobre qualquer coisa, né, para não pecar, né? Então ele guardava muito os seus olhos, por consequência, o que guardava o seu coração. Então, nesse tempo, os anjos do mês bíblico de Sivan, eles sobem, começam a subir, e os anjos de Tamuz começam a descer no cabeço do mês, né? E existe um alinhamento de aliança que torna-se muito importante esse mês, e é interessante que você perceba que existe um alinhamento de aliança que torna-se muito importante esse mês. Alinhamento, ou seja, Deus vai alinhar suas alianças, querido. Olhe cuidadosamente para quem você aperta as mãos e você faz acordos. Cuidado, cuidado. A tribo, a tribo de Ruben, Ruben era o primogênito. Ele era filho de Jacó e de Lia, nascido como sinal do favor divino na aflição da sua mãe. E o nome de Ruben, ele significa contemple um filho, ou o Senhor atendeu a minha aflição. Veja que como resposta à aflição de Lia, o Deus atende essa aflição e Deus, a palavra diz que Deus não está com os ouvidos encobertos ou os ouvidos tampados para não ouvir, e não está com. E Deus, logicamente, contempla as nossas aflições, contempla a sua aflição, contempla a sua angústia, contempla a sua dor. E Deus contemplou a aflição de Lia. Por isso que Ruben, ela deu o nome de Ruben, ah, que significa o Senhor atendeu a minha aflição. E representa também recompensa e salário. O potencial inicial aqui é o ápice da excelência em altivez e poder, descrito como minha força. Ruben significa minha força. Receba a força, querido. Você precisa receber força para poder gerar. Por força para colher. Não adianta ter uma grande colheita se você não tem força para colher aquilo que você plantou. Então, precisa de força de Deus para você colher aquilo que você tem gerado, semeado. E as primícias do meu vigor. O primeiro fruto, a primeira a força, aquela primeira energia gerada por Lia. Por isso que na Bíblia Sagrada está escrito em Gênesis 49, as primícias do meu vigor, porque Ruben era o filho primogênito. Ruben, tu és o meu primogênito. A minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez. E também a Bíblia Sagrada vai descrever as outras excelências da tribo de Ruben. Perceba que existia uma promessa, uma profecia, que era o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. O projeto da liderança inicial original de Deus era incontestável. Agora, a sombra disso é que ele era infelizmente impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Então, de Jacó, Rubem possuía um grande potencial, mas sua instabilidade de caráter ameaçava anular suas bênçãos. Então, você pode ter, de fato, um grande potencial, um grande desenho,
dado por Deus, mas tem que ter cuidado porque a instabilidade do caráter pode ameaçar anular as suas bênçãos. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Nós temos aqui uma anatomia da queda, que a raiz é a falta de autocontrole. Queridos, quantas vezes no trânsito você já perdeu o controle? Ai, posso, capaz. Eu não. Teve um casal uma vez que falou pra gente dentro da igreja, que ele falou assim: eu nunca briguei com a minha esposa. Isso, como diz um determinado padre Quevedo, né? Isso não existe, né? Queridos, nós temos que tomar muito cuidado com o autocontrole. Muito cuidado. E a incapacidade de conter o impulso sob pressão. Aqui está uma coisa muito interessante. Nós temos que ter capacidade para conter os nossos impulsos sob pressão, queridos, para não descobrir nosso coração e para também é, saber como nos portar. Todo mundo é exposto à pressão, né? Qual é uma das primeiras coisas que o recrutador pergunta para quando a pessoa está sendo entrevistada? É, qual é uma das primeiras perguntas que ele faz? Como é que você reage à pressão? Fica essa pergunta para você hoje. Como é que você tem reagido à pressão hoje, querido? Como é que tem reagido às últimas pressões? A pressão do seu casamento, a pressão para ganhar dinheiro, a pressão para poder sustentar o filho, a filha, a pressão para poder ter um ministério na igreja. Como é que você tem lidado com tudo isso? É uma pergunta. A transgressão, o pecado e adultério com Bila, serva de Raquel e concubina de Jacó, uma quebra gravíssima de limites. Graças a Deus por Jesus Cristo, que através do Espírito Santo a gente consegue ter autocontrole. E, logicamente, isso é um fruto do Espírito também, né? Porque, na verdade, está escrito no em Gálatas, capítulo 9, salvo engano, que um dos frutos do Espírito Santo é a longanimidade. Precisamos ser longânimos. O apóstolo Paulo fala isso diversas vezes na sua carta aos Filipenses, aos Colossenses, Tessalonicenses. Precisamos de longanimidade, que é um fruto do Espírito Santo. Isso é trabalhado dia após dia. Deus, se a gente continuar na nossa jornada cristã, Deus vai permitir que nós sejamos talhados para poder os frutos do Espírito serem desenvolvidos em nosso caráter. Perceba que Rubem ele perdeu ou teve a ameaça de perder várias de suas bênçãos por conta da sua instabilidade. Por isso que Deus vai talhar o nosso caráter para que a gente não perca as bênçãos, para que a gente possa reter uma coisa e ganhar uma bênção. Outra coisa é reter essa bênção. O pecado adultério com Bila, serva de Raquel, concubina de Jacó, uma quebra gravíssima de limites. Aqui, infelizmente, na história bíblica, a gente percebe que ele subiu, então Rubem subiu, ele se deita com a concubina de Jacó, que é Bila, e ele acaba se deitando e tendo relação sexual com ela, quer dizer, com a concubina do pai. E aí teve um pecado, infelizmente gravíssimo, e o custo foi a perda da posição. O direito da primogenitura, olha como custou isso aqui, hein? O direito da primogenitura é permanente transferido para José, permanentemente, não tem volta. Vergonha para a família. Infelizmente, Rubem, ele é envergonhado diante da família por conta desse pecado. Mas existe um ponto de virada, porque graças a Deus a história não acaba por aí, tem uma vírgula nessa história. A resposta à queda. Rubem perdeu o controle do próprio espírito, mas não viveu de autocomiseração ou vingança. É isso que é interessante, querido. Você não pode viver querendo se vingar. Você precisa se liberar essas raízes de rejeição, raízes de abandono, raízes de orfandade. Precisa vencer no seu coração esse destempero, essa linguinha que toda hora quer sair para fora para falar mal das pessoas. Tem que cuidar com isso, queridos. Então ele venceu essa autocomiseração e ele demonstrou frutos de arrependimento. E aí nós temos algumas obras da redenção, que é a defesa de José, né? Que ele foi defender José e tentou resgatá-lo do poço para devolvê-lo ao pai em Gênesis 37. E o sacrifício pessoal ele ofereceu seus próprios dois filhos como garantia pela vida de Benjamim no Egito.
E Rubem aprendeu as consequências do pecado e gerou o fruto do arrependimento na maneira como viveu o resto da sua vida. Olha que benção. E a gente tem um risco histórico aqui que onde homens de Ruben, da tribo de Ruben, como Datã e Abirão, eles unem-se a Corá naquela rebelião contra Moisés e a terra, pela primeira vez se abre na Bíblia Sagrada a terra para engolir tanto Datã, Abirão e Corá, engole eles vivos por inferno, né? E são dessa tribo. Mas aí também existe o decreto da graça, que é a bênção final de Moisés decreta que Rubem viva e não morra, e não sejam poucos seus homens. Que você viva, não morra, e não sejam poucos seus descendentes, não sejam poucos seus homens, não sejam poucas suas conexões, não sejam poucas suas vitórias, não sejam poucos seu futuro, não sejam poucas suas armas. Em nome de Jesus. Uma bênção puramente redentora, que Moisés não faz referências negativas aos pecados do passado, porque a graça cancela o histórico. É uma coisa maravilhosa que a gente entende, que é que o sangue de Jesus entra na tua linha do tempo e ele apaga para todo sempre. Por isso que existe o mar do esquecimento. Ele apaga para todo sempre os seus pecados. E a tua palavra, a palavra de Deus, ela diz que dos seus pecados eu nunca mais me lembrarei. Aleluia. E aqui existe, podemos ver uma jornada da redenção, que em vez de viver a autopiedade, buscar a vingança pela rejeição, Rubem demonstrou o fruto prático do arrependimento. Rubem demonstrou o fruto prático do arrependimento. Defesa, apesar do ciúme justificável, convenceu seus irmãos a não matarem José, jogando num poço com a intenção secreta de resgatá-lo. A honra, ele escolheu honrar o pai, sabendo que a morte do filho favorito, que era José, causaria dor ao coração de Jacó. E sacrifício lá no Egito, quando ele foi com seus irmãos buscar cereal no Egito para eles não morrerem de fome, ele ofereceu a vida dos seus próprios filhos a José como garantia a Jacó pela, pela vida de Benjamim. Então, realmente José queria testar o coração dos irmãos e ele pediu para que o Benjamim ficasse preso enquanto eles retornariam para buscar o pai, para ver se aquela história era verdadeira, que estava contando para eles que era que os seus irmãos estavam contando para José. Ele quis, então José testa o coração dos seus irmãos, ele pede para prender ou deixar preso Benjamim até que chegasse Jacó. E essas escolhas estratégicas e sacrificiais, elas provaram seu eventual domínio sobre o seu espírito instável. As fronteiras da herança. Aqui nós temos Canaã, o centro da promessa, Rio Jordão. A escolha Ruben e Gad escolhem as terras a leste do Jordão, faz a fronteira principal. A fidelidade lideraram a marcha e eles lutaram bravamente ao lado de Josué para conquistar Canaã antes de retornar às suas famílias e como testemunhas edificaram um grande altar na margem do Jordão. E não para a guerra, mas como garantia visual que faziam parte de Israel. Os riscos das grandes quadrilhações. No tempo de Juízes, a guerra de Débora, a tribo de Ruben ela foi convocada para a batalha crítica. Então teve uma guerra e a juíza Débora, a juíza de Israel Débora, ela convidou a tribo de Ruben para lutar. Mas aí eles tiveram boas intenções e grandes esquadrinhações do coração. Olha só como eles pensaram profundamente o coração. Mas eles ficaram com as suas ovelhas, debateram, analisaram, mas eles não agiram. Quer dizer, tive uma boa intenção, já viu aquela palavra de boa intenção, inferno está cheio? Então, e aí, como consequência que isso, a inação, ou seja, a paralisia por análise, os destruíram. E mais tarde foram das primeiras tribos, infelizmente, a se afastar do Senhor e ir para o cativeiro. Quer dizer, toda ação tem uma reação e toda ação tem uma consequência. Infelizmente. Então, precisamos pensar, precisamos analisar, mas nós precisamos ter ação. Precisamos agir, né? Tanto que a palavra de Deus, Shema, que é ouvir, no hebraico, ela não se trata só de ouvir a palavra de Deus. Ouvir e obedecer. Ela está contemplando uma ação. A ação da obediência à palavra de Deus. Não é só ouvir a Bíblia Sagrada, tem que obedecer a Bíblia Sagrada.
Ou seja, não é só ouvir sobre o dízimo, tem que dar o dízimo. Não é só sobre ouvir sobre oração, tem que orar. Não é só sobre ouvir sobre adoração, tem que adorar a Deus. Não é só sobre ouvir sobre jejum, tem que jejuar. Não é só sobre ouvir sobre vigiar. A gente precisa ter ação na vigia. A bênção redentora de Moisés. Apesar do pecado que custou seu primogenitura, da rebelião de alguns rubenitas com Corá, a história de Rubem não termina em maldição, porque Deuteronômio 33:6 aqui existe uma figura da paternidade espiritual, porque enquanto Jacó foi a paternidade biológica, Moisés ele teve o papel de uma paternidade espiritual, do pai espiritual de toda uma nação. E aí ele libera quebrando uma maldição ah, ou na verdade um decreto que havia sido dado por Jacó anteriormente sobre Rúben, que se você for olhar a bênção de Jacó sobre a tribo de Rúben, não pareceu nenhuma bênção. Pareceu que um total desprezo de um pai que ainda provavelmente estava naturalmente chateado por quando o filho ter subido e ter se deitado com a sua concubina. Mas vem Moisés, então, um pai espiritual. Ele decreta em Deuteronômio 36, simbolizando a figura de uma paternidade espiritual, e é por isso que o pai espiritual tem o poder de quebrar maldições ou decretos negativos. E aqui eu quero declarar com você, como apóstolo, que Rubem vive e não morra, não sejam poucos seus homens. Em nome de Jesus Cristo. Que se existe uma palavra de maldição, um decreto maldito, uma palavra que te persegue, que te prende, que te deixa em cativeiro, que te cerca, em nome de Jesus. Eu estou dizendo pela palavra de Deus hoje que você vive e não morra, e não sejam poucos seus homens, mas que você alcance o propósito e o seu destino profético, em nome de Jesus. A bênção final de Moisés foi puramente redentora, nenhuma palavra negativa ou referência aos pecados do passado foi declarada. Veja que não teve nenhuma referência a pecados do passado, meus amados. Não importa o que você tenha feito no passado, a graça, graças a Deus, tem um poder e tem a palavra final, a palavra de Deus sobre a sua vida. Tem a palavra de vida. Que Rubem viva e não morra. O plano redentivo de Deus para você é atravessar para a promessa e estar intacto no seu tempo. Essa palavra continua ativa. Isso aqui é muito profundo. A palavra que Deus te deu no passado, ela continua ativa. Ela continua viva. O decreto que Deus te deu, aquela voz que vem desde que você foi concebido, desde os céus, ela continua ativa sobre a sua vida. Glória a Deus. A tribo de Rubem prova que a instabilidade pode roubar uma posição original, mas o arrependimento ativa o plano da redenção. Aleluia. Aleluia. Inclusive é interessante que tem um profeta, Kevin Liu, ele fala que o ser humano, quando ele perdeu o Jardim do Éden, e naturalmente o livro de Gênesis, ele declara isso, ele demonstra, ele vem a discursar a respeito dessa queda, dessa perda do direito do ser humano de acessar o Jardim do Éden. Mas todo o restante da Bíblia, ele mostra, ele demonstra como o ser humano faz para entrar no jardim do Éden novamente, através de Cristo Jesus. Glória a Deus que possamos entrar na nossa promessa em nome de Jesus. Então, o Tolkien, palavras vivas. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele e a palavra estavam no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Conforme João 1, versículo 1, na versão King James. Glória a Deus, olha que palavra profunda. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1, versículo 1. Então, Jesus é o inevitável, o início e o fim, o alfa e o ômega, e cada letra do alfabeto hebraico ela possui uma essência, uma fonética, uma natureza, ela possui um significado e várias dimensões provenientes dela. Cada uma delas é uma manifestação da pessoa de Cristo, porque cada palavra do alfabeto hebraico ela leva, então, a uma dimensão da pessoa de Cristo. Ela aponta para Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir. O Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O Aleph Tav, a palavra encorpada, ou a palavra liberada.
Aqui está o Aleph, quer dizer, Apocalipse 1:9, está escrito que Yeshua, o princípio, o fim, o alfa e o ômega no grego, mas originalmente o Aleph e o Tav no hebraico. A totalidade da comunicação divina. Jesus Cristo disse: As minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Porque elas vivificam aquela pessoa que ouve. Glória a Deus. As palavras de Deus é a boca do próprio Deus falando conosco. A porta e a luz. Como o Aleph estava, e cada letra então reflete sua glória. A letra Rete é a manifestação direta dele como o bom pastor e a porta das ovelhas. Veja que a letra desse mês é letra Rete, que também é um escudo e também reflete a uma porta. Que Deus abençoe que possa abrir a porta para a sua vida em nome de Jesus Cristo. A porta que ele fecha, que ele abre, ninguém fecha. Como o Aleph Tav, cada letra reflete sua glória. A letra Rete é a manifestação direta dele. E como bom pastor e a porta das ovelhas. João 1:1 e Apocalipse capítulo 19:3. Ele é o verbo encarnado e a própria palavra de Deus. O verbo encarnado e a própria palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, conforme Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Cada letra ele vive é um programa inteligente que estabelece a vontade soberana de Deus. O Aleph Tav, então, produz uma mudança de mentalidade. Cada letra foi desenhada por Deus para manifestar a potência e o poder, porque a palavra de Deus é uma palavra criativa, é o dabar de Deus. Ela gera, ela cria, ela muda a atmosfera de doença, de dor, de tempestade para uma atmosfera de bonança, de graça, de vida, de favor, de excelência, de esperança, de triunfo. Glória a Deus. A renovação do nosso entendimento vem por uma reprogramação das memórias que substitui a nossa maneira de pensar, com padrões deformados de pensamento pelo glorioso pensar do nosso eterno Deus. Fomos planejados para caminhar conforme a mente de Cristo, conforme a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Combinado com 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. Então, como faremos isso? Como é que nós mudamos a nossa mente? A leitura da Bíblia para retirar as vendas da mente. Você precisa ler a Bíblia, querido. Você precisa ler a Bíblia, querido. Para você tirar as vendas, tirar todos esses lençóis, essas vendas mágicas da sua mente. Porque a Bíblia Sagrada, ela de fato tem o poder de trazer luz. Luz, a Bíblia diz, inclusive, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quer dizer, ela tira a nossa mentalidade de toda a escuridão e nos traz entendimento, nos traz revelação, nos traz conhecimento, nos traz abertura. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, estou sentindo muita graça aqui. Ih, caramba, me colocou na calabareca, tem gente que já está recebendo resposta aí, querido. Existem pessoas que já estão recebendo resposta de Deus. Aleluia, que vão ser tocadas. Toca, Espírito Santo, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. A tua palavra é vida, a tua palavra é força, a tua palavra é força. Nós encaramos e decretamos força, força, força de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. A rede é a dimensão dos novos começos e não o reinício, mesmo ciclo e fase. Símbolo, ele simboliza ou um símbolo de uma parede que pode ser uma cortina de uma tenda ou de ouro em um palácio. Rein, que significa também graça em hebraico, ret, na verdade, a origem da palavra ret, que significa graça em hebraico, quer dizer cerca, proteção e mais num, que é vida e perpetuidade. E também se deriva da palavra ret, hesed, quer dizer bondade e amor. Aleluia, olha quanto significado maravilhoso dessa insígnia da tribo de Ruben. Aleluia, aleluia. Que você receba a graça, que você receba a vida, que você receba a perpetuidade, que você receba o muro de proteção de Deus, que você seja alvo da bondade do amor de Cristo. Aleluia. Urashekarabashandarabahai. Então, a pronúncia de rete é rete, rete, com dois R's, né? Ah, de carro, né? Rete. A pronúncia cultural, quer dizer, que o som da raspagem forte na garganta, que se como princípio é rete. O pictograma antigo, a imagem, era de uma imagem, um muro de uma tenda que simboliza uma porta pintada com sangue do cordeiro na primeira Páscoa. E a gematria é o número 8 dentro do calendário bíblico, ou melhor.
dentro do alfabeto hebraico, ela significa o número 8 na gematria. Ou seja, representa a eternidade, a aliança, a circuncisão que foi feita no oitavo dia, os novos começos, 8 almas salvas na arca de Noé. Olha como está ligado à perpetuidade. Enquanto o diabo tenta colocar um ponto, Jesus coloca uma vírgula. Aleluia. E te dá perpetuidade. Aleluia. Nós temos aqui, meus amados, a anatomia de Rei o jugo Yeshua. Aí nós temos então a letra Zain, que representa o homem coroado, empunhando uma espada do Espírito ou luz que sobe. O jugo, quer dizer, a ponte, a conexão entre as duas partes, é o chamado ao discipulado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E, finalmente, nós temos a letra Vav, que é o valor 6, que representa o homem, uma luz divina que desce em direção à terra. E aí é um mistério da unidade. Vav, que é 6, mais A em 7, que é igual a 13. O número 13 é o valor de Ahavá, quer dizer, o amor. O número 13 na Bíblia Sagrada significa amor, não outras coisas por aí, né? Sei que você me entende. E errade, o jugo de Yeshua é o amor de Deus que nos une em verdadeira comunhão. Aleluia. Rede também significa um muro de proteção. Olha que lindo essa muralha de proteção. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então, Deus tem um muro de proteção sobre você e sobre a nossa vida. Também essa palavra rede significa, é derivado do verbo Hanan, que é a palavra graça que começa com a letra rete, muro ou porta. Olha como rete parece um muro, um escudo, uma porta que é isso. Graça não é um favor passivo, é um muro ativo e intransponível da paz de Deus. Do Deus Altíssimo ao redor do favorecido. Então, graça jamais vai ser um favor passivo, mas é um muro ativo e intransponível da parte de Deus Altíssimo ao redor do favorecido. O espelho de Noé, a beleza oculta do hebraico, o nome Noé, ou Noah, quando lido de uma forma invertida, se forma a palavra graça. Rei ou rei Num, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Graças a Deus por isso. Então, Noé encontrou o rei ou rei Num, Noé encontrou graça aos olhos do Altíssimo. Que Deus abençoe, que possamos encontrar graça nesse tempo presente, aos olhos de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. A unção de rei do tabernáculo da alma, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. Salmos 91:4. Então, a rede significa a proteção externa que impede que o profano de entrar. As asas do Altíssimo, elas filtram o que tenta invadir sua mente e seu coração. Olha como é importante você estar abrigado debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. A glória que está guardada do lado de dentro não será roubada. Por isso que Jesus olhou para Jerusalém chorando, ele falou assim: Puxa, eu queria, como uma galinha, cobrir a Jerusalém como se fossem meus pintainhos. Ele chora, porque ele viu a destruição de Jerusalém, que iria ser feita 70 anos depois de Cristo. Quando ele olha e se defronta com Jerusalém. Mas ah, é interessante que Deus, como um pai, a figura da paternidade de Deus, ele sempre quer proteger os seus filhos. E que Deus te dê graça e dê proteção nesse mês. Perdão, queridos. Proteção interna, enquanto Deus também ele executa essa proteção interna, tem uma proteção interna que impede a beleza de sair. Permita que o Espírito Santo trabalhe sua alma, seus pensamentos, queridos, seus sentimentos, seus desejos. Torne-se um lugar de honra, um tabernáculo habitável e desejável para Deus. Aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Quer dizer, então o Espírito Santo vem pessoalmente habitar dentro de nós. Então, por isso que devemos nos tornar um lugar de honra, um tabernáculo habitável e um tabernáculo desejável para Deus. É o mês dos olhos e da visão. Esse mês de Tammuz é o mês dos olhos da visão.
A luz refletida rete, quer dizer, a luz rete representa uma luz irradiando dos olhos. O trabalho espiritual dos meses anteriores agora vai ser visível ao celular. Aquilo que você foi trabalhado, aquilo que Deus vem ministrado, aquilo que Deus vem trabalhando, então nos meses bíblicos anteriores, ele vai ser então agora visível no seu olhar, dentro de você. Essa luz vai começar a irradiar aquilo que Jesus tem gerado no seu caráter. A metáfora de filme, assista ao progresso da sua vida como um filme em exibição. Pare, reveja a rota e faça ajustes. Deus revelará o destino final se você não vigiar. O mandamento de Deuteronômio: guarde rigorosamente seu coração e os seus olhos, conforme Deuteronômio 11:26. O inimigo fará de tudo para tentar apagar a luz dos seus olhos nesse mês. Vejo que Tammuz é o Deus, é o mês da visão e dos olhos. A candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será iluminado, conforme aquilo que está escrito pelo apóstolo Lucas, em Lucas 11, versículo 34, conforme a palavra de Jesus Cristo. Pois treine os seus olhos para ver a bênção, e seus olhos como a luz do Espírito, conforme Lucas 11:34. Guarde seus olhos do que é profano e das influências da Babilônia. Recuse o relatório dos espias, rejeite as sementes de medo e murmuração. Treine os seus olhos espirituais diariamente para focar apenas na vida e na bênção. Aleluia. Pense em Tammuz como mestre de seu filme, passe diante de seus olhos. Deus permite que você reveja a progressão da sua vida. Ajuste, pare e faça ajustes, identifique e corrija a rota sob a luz do Senhor. E se não, você pode ir para o destino incorreto. E o alerta, isso é um alerta, né? Se você não vigiar, Deus mostrará onde você vai acabar. Esteja atento, o inimigo tentará apagar a luz dos seus olhos esse mês. Então, sempre para toda ação que Deus faz, existe uma tentativa de reação de Satanás para tentar apagar aquilo que Deus tem gerado dentro do seu coração e da sua vida. Palavras e alinhamentos de aliança. O Tammuz carrega direitos de aliança ligados a poder. Examine criteriosamente com quem você fará acordos. Avalie o caráter de toda a parceria antes de apertar as mãos. Avalie o caráter de toda a parceria antes de você apertar as mãos. E aí, você pode perceber que Josué fez uma aliança com os gibeonitas, e essa foi uma aliança que não era para ser feita, mas Deus honrou essa aliança. Deus honrou essa aliança durante toda a história daquele povo. Então, mesmo não querendo, mesmo estando fora da vontade de Deus, Josué e o povo de Israel tiveram que honrar aquela aliança. Então, cuidado com quem você aperta as mãos. A síndrome dos espiões. Lembre-se que foi nesse mês que 10 espiões voltaram com um mau relatório. Atenção extrema com a sua língua. Não verbalize relatórios negativos sobre a sua vida. Confesse ativamente o melhor do Senhor. E aí existe, infelizmente, o pecado histórico, que no 17º dia de Tammuz, queridos, tivemos o pecado que está escrito na palavra de Deus, que a impaciência de Israel culminou na construção do bezerro de ouro. Cuidado com a impaciência. Eu falei agora há pouco sobre a longanimidade. A gente tem que se agir no tempo certo de Deus, resultando na quebra das primeiras tábuas da lei. O caminho estreito é este evento catastrófico, ele mostra o início de um período de luto e excitamento espiritual de 3 semanas, quer dizer, que vai desde 17 de Tammuz até 9 de Ave. E aí o alerta todo ano, ou o alerta atual, o espírito do bezerro de ouro, a idolatria nascida da impaciência e do desespero tentará se manifestar. A idolatria nascida da impaciência e do desespero tentará se manifestar. Cuidado com o desenvolvimento de ídolos e distrações em sua vida nesse mês. Então, cuidado do que aquilo que Deus gerou na sua vida, algumas coisas, pode ser que Deus requeira que você dê para ele. Algumas coisas, não todas, logicamente, né? Deus pode falar com que você dê alguma coisa para ele. E aquilo que você não dá para Deus pode virar um ídolo do seu coração. Ou vir um ídolo do seu coração. Muito cuidado. Aquilo que você não dá quando Deus pede, vira um ídolo do seu coração. Muito cuidado com isso.
A vulnerabilidade, então, histórica 17 de Tammuz a 9 de Ave. Isso é um alerta espiritual de 3 semanas de vigilância extrema, que é recomendado uma renúncia de 21 dias para a quebra de legalidades. Quer dizer, porque 16 de Tammuz foi o pescado histórico da idolatria do bezerro de ouro. Em 17 de Tammuz houve o rompimento das muralhas de Jerusalém pelo exército babilônico. Em 8 de Ave houve o retorno dos espias com relatório negativo, envenenando a mente do povo com rebelião e medo. Em 9 de Ave houve a destruição do templo de Salomão. Então isso ficou marcado na história de Israel como os dias onde foi gerada uma iniquidade. E Satanás marca esses dias para atacar de novo, para visitar com espírito de visitação, para gerar aquele mesmo pecado novamente. Então, muito cuidado com o pecado de idolatria, queridos. Quebre a idolatria. Permita que Deus quebre a idolatria, que seja quebrada toda idolatria na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E permita que Deus te mostre aquilo que ainda é um ídolo para você. A adoração, um antídoto espiritual. Existe um antídoto espiritual para essas e uma solução crucial, que é a adoração extrema. Ou seja, a adoração torna-se o aspecto mais importante da sobrevivência da vitória sobre a idolatria em Tammuz. É a regra de hoje: se você estiver brilhando na adoração, a idolatria baterá à sua porta. Mas a adoração deve ser em espírito e em verdade. Aceite o chamado de Deus para a sua vida. Este é o momento de estabelecer paz com quem Deus o criou para ser e declarar o seu destino. Então, adore nesse mês. Levante altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso para confrontar e para quebrar com todo tipo de jugo da idolatria. Permita que a adoração do Deus vivo flua do seu coração para tirar toda a fumaça, toda a penumbra do inferno da sua alma. Em nome de Jesus. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Techuvá, então, significa arrancar as raízes de iniquidade. A iniquidade invisível ela gera ciclos visíveis de destruição. A idolatria do passado, como Tammuz, Mesopotâmia ligado à morte, que tenta roubar a glória do seu presente. E a ação que é exigida é um arrependimento profundo. A gente precisa voltar e revisitar aqueles pecados que ainda estão ativos no nosso interior e quebrar isso através do arrependimento genuíno a Deus, querido. Se arrependa genuinamente daquilo que você percebe que ainda está ligado à idolatria no seu coração. E guerra espiritual cirúrgica para arrancar tudo que contamina e enraiza o medo no seu coração. Então, memórias são lembranças vivas que ativam emoções, que são gatilhos de dor, rejeição e ansiedade, que deformam a alma e estabelecem legalidades. E o ponto de referência é que entregar as memórias à cruz. Na dimensão da cruz, a rejeição é transformada em honra e graça. Eu vou repetir essa palavra profética. Na dimensão da cruz, a rejeição ela é transformada em honra e graça. Assim como o peregrino, quando chegou na cruz, ele deixou cair toda aquela mochila de pecados e levou o jugo de Cristo, que é suave e que é leve. Aleluia. Toma o jugo de Cristo. É em nome de Jesus. Permita que Deus tire essa mochila pesada de pecados, essa mochila de dor e essa mochila de falta de perdão de você, para que você possa caminhar com maior velocidade nesse mês de Tammuz. A solução é a mente de Cristo, o sangue estabelece ao selo da quitação sobre o passado. Glória a Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Fomos feitos para ser um com ele, querido. Logo, para operarmos com as suas memórias e com a sua mente. Nós somos feitos para operar com as suas memórias e com a mente de Cristo. Para santificar. Efésios capítulo 5, versículo 26. A Bíblia Sagrada, as palavras de Cristo, as palavras de Deus, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, deixa a água de Deus lavar o teu interior.
Glória a Deus, lavagem pelas águas da palavra, ou pela purificação das águas da palavra, o processo da renovação. A mente não pode ficar vazia após a limpeza. A mentalidade hebraica, a mentalidade de Sião, ela exige uma imersão constante das Escrituras. As águas da palavra as limpam as lembranças profanas, estabelecem a verdade absoluta do reino sobre as mentiras do medo. Por isso que todo, inclusive até o judeu, né, dentro da cultura judaica, antes de fazer 12 anos, eles decoram toda a Torá. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que estar presente no nosso coração, tem que estar presente na nossa vida, para nós sermos constantemente lavados por Deus. Alinhamento e aliança te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, Deuteronômio 19, 20. Então, uma escolha consciente. Tammuz exige cuidado redobrado com quem você faz alianças e acordos, apertos de mão. O alinhamento correto te protege de entrar nos ciclos de destruição babilônica. Escolha caminhar com aqueles que compartilham a luz. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Não somente tu, olha o que a Bíblia fala. Tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Aí nós temos a tríade nesse mês da aliança chamada Rainha dos Céus, que é formada por, de acordo com a palavra que está lá em Jeremias, que o povo de Israel ele cozinhava bolos para a Rainha dos Céus. Rainha dos Céus era um ídolo no coração deles naquele período, e como nós estamos lutando contra a idolatria, queridos, nós saímos do mês de Ar, que é Afrodite, depois saímos do mês de Sivan, que era o último mês, que era o mês de Sivan, que era Atena, Ártemis, ou Diana, e agora estamos entrando no mês de Tammuz, que é Lilith, ou seja, saímos da imoralidade sexual, depois do lesbianismo ou a manipulação, a guerra contra os homens de sabedoria demoníaca através de Atené, e também de Jezabel, que aqui no escudo você pode perceber que Medusa, que é a figura de Jezabel, que é um general de Atena, de Atené, e aí, nesse mês, nós lutamos contra a feitiçaria e o vampirismo. Veja, contra a força de Rubem existe um ser tentando vampirizar e tirar e drenar suas energias, te levando para depressão, desânimo, loucura, alterações genéticas e espíritos motores. Então, cuidado quando de repente você está tranquilo e vem aquela tristeza, aquela desolação, aquele sentimento de abandono no fundo. Cuidado, querido. Cuidado. Essa é uma frequência de Lilith que está atacando esse mês de Tammuz. E para o antônimo disso, são as unções que confrontam as rainhas dos céus. Nós tivemos Issacar no mês de Ar, que é conexão, compreensão e discernimento. Zebulon no mês de Sivan, que é distribuidor de negócios no mês de fronteiras. E agora nós temos Ruben no mês de Tammuz, que é visão, aliança, força e fé e obediência. Visão, aliança, força, fé e obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Essa é a unção que confronta si mesmo. Então, que Deus abençoe, que você tenha visão, que cuidado com as suas alianças, que receba força eterno, receba uma nova medida de fé e obedeça a palavra de Deus, querido. Quem era Lilith, a deusa, ou quem é Lilith, a deusa da lua, da feitiçaria, também chamada Selene, da bruxaria, o vampirismo, que elas suga a energia, que tem problemas, traz problemas genéticos, congênitos, doenças psicossomáticas, depressão, crise de ansiedade. Infelizmente, a doença desse século é a ansiedade, né? E pânico, ruminar, pensamentos, tortura, patologias mentais, ela é a deusa que está ligada a todo tipo de patologia mental, é decorrente da atuação dela. Todo tipo de feitiçaria, automutilação de jovens e crianças, derramar sangue para essas entidades malignas, a perseguição a crianças normalmente até os 8 anos, um espírito territorial que, infelizmente, territorialmente age aqui no sul do país. Então, muito cuidado com isso aqui, queridos. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 34, versículo 14, que as feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas que na original, no hebraico, né, porque a Bíblia, no Antigo Testamento, está escrito em hebraico, está escrito Lilith, é onde aparece esse termo desse Deus, Lilith. Ali pousarão e se acharão para esse lugar de repouso. Isaías 64:14. No original, a palavra fantasma Isaías significa Lilith, ou seja, procedente de Lilith, que é o nome de uma deusa conhecida como o demônio da noite. O,
o demônio noturno que assombra os lugares desolados de Edom, que poderia ser um animal noturno que habitava lugares desolados. Desolados. Por isso nós temos que estar com o nosso coração cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, queridos. O antídoto é Isaías 35 e Salmo 121. Quando vier esse tipo de frequência sobre você, leia o Salmo 121, leia o Salmo Isaías 35, para que a palavra de Deus confronte e tire essa frequência de dentro do seu coração. Observe e anote ataques. É interessante você mapear, queridos, ataques em determinadas fases da lua na sua vida pessoal. Isso é muito importante. Verifique quando acontecem os ataques, qual é a fase da lua que está acontecendo. Mapeie isso. Se é na lua crescente, se é na lua minguante, se é na lua nova, na lua cheia. Mapeie isso, por favor, para que você possa estabelecer e verificar qual é o tipo de padrão que está atacando você e sua casa. Isso aqui é muito sério. O elemento da vitória do mês de Tammuz é a videira verdadeira. De uma outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz os 12 frutos. 12 fritos foi boa, né? Deve ser a fome, 12 fritos. Possui 12 frutos de mês em mês. As folhas da árvore servem para a cura, terapia no grego, das nações, etnos no grego, e nunca mais haverá maldição. Conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 22, 2, 2 e 3. Então, os frutos, ele produz os 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore que servem para cura. Então, a palavra de Deus, através da árvore da vida, serve para cura também, da sua vida. Por isso que a videira é verdadeira. Aleluia. E aqui eu quero fazer uma declaração junto com você. Declare junto comigo, querido. Eu declaro que toda concha e rigidez ao meu redor será quebrada, tornando-me vulnerável, Senhor. A luz de Deus vai irradiar através dos meus olhos. Protegerei a minha visão espiritual. Protegerei a minha visão espiritual. Estabelecerei o brilho da justiça de Deus contra qualquer ataque ou relatório negativo. Avaliarei rigorosamente todas as alianças, todos os acordos e apertos de mãos nesse mês. Recuso-me a verbalizar. Em nome de Jesus, eu declaro que eu recuso-me a verbalizar um mau relatório sobre o meu destino, sobre o meu chamado. Em Yeshua, então, a palavra viva, o nosso eterno sumo sacerdote. Não repetiremos as derrotas do passado. Amém, queridos, mas acessaremos pela porta eterna. O sangue nos garante acesso seguro. A proteção das graças, entramos com confiança pela porta, envolvidos ativamente pelo seu muro de proteção e ligados pelo jugo inquebrável do amor. O chamado final: rejeite os bezerros de ouro, alinhe suas palavras com os céus e deixe a verdadeira adoração ser a luz que irradia dos seus olhos. Avance e brilhe em nome de Jesus. Esse é o decreto. Avance e brilhe em nome de Jesus. Aleluia. Aqui tem as bênçãos de Rubem. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu, deu à luz um filho que chamou de Rubem, pois exclamou ela, Yahweh contemplou a minha aflição. Que Deus contemple a sua aflição em nome de Jesus. Decreto essa bênção. Que Deus contemple a sua aflição em nome de Jesus. Agora meu marido me haverá de me amar. Gênesis 29, 32. No hebraico dá um jogo de palavras relacionando o nome de Rubem com a seguinte tradução: Senhor atendeu a minha aflição. Que Deus atenda a sua aflição, querido e querida, em nome de Yeshua. Durante a colheita do trigo, Rubem também saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras, trouxe a Lia, a sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras, seu filho. Gênesis 30, 14. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, joguem naquele poço do deserto, mas não toque nele.
Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava lá e rasgou as suas vestes. Gênesis 37, 21, 22 e 29. Que essa unção de misericórdia, de graça e de enxergar as coisas pela lente do Espírito Santo possa ser ativado no seu ser agora. Seja abençoado com essa bênção na tribo de Rubem, em nome de Jesus Cristo. E também, em Gênesis 30, 14, que a Bíblia diz: dê-me alguma das mandrágoras, que a fertilidade, porque mandrágora estava ligada à fertilidade, à multiplicação, à perpetuidade, que a fertilidade, a potência do Deus Israel, a força do Deus Israel, possa estar sobre você, seja ativada na sua vida. Seja ativada sobre o desânimo, seja ativada sobre toda a dor, seja ativada sobre toda a angústia. Em nome de Jesus, te abençoo pelo poder que é no sangue do Cordeiro. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Gênesis 42, 22. Se os homens de Gade derrubem, isso aqui é um alerta, teremos que prestar conta do seu sangue. Olha como realmente Rubem tinha uma visão aberta da consequência do pecado. A gente peca e vai demorar para poder acontecer a consequência. Mas Rubem, por ler a palavra de Deus e conhecer a Bíblia Sagrada, ele sabia que existia uma consequência do pecado e que isso poderia ser lançado sobre o sangue dele e sobre o sangue dos irmãos dele, se eles jogassem ou lançassem mão do sangue do seu irmão José. Que Deus abençoe que você possa ter esse discernimento da relação causa-consequência. Se os homens de Gade derrubem todos eles armados para a batalha e atravessassem o Jordão com vocês, pelo Senhor, então, quando a terra for subjugada pelos vocês, entreguem isso como propriedade, a terra de Gileade. Números 32, 29 a 33. Que Deus abençoe, que você possa receber a sua promessa. Receber em nome de Jesus Cristo a sua herança. Receba a sua herança. Sejam desatadas as bênçãos da sua herança, sejam desatadas a toda herança que o Senhor Deus tem para a sua vida e para a sua descendência, para a sua geração, em nome de Jesus. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não. Vamos para frente. Viva Rubem, não morra, não sejam poucos seus homens, não sejam poucos seus homens, não sejam poucos, como eu decretei há pouco tempo, não seja pouca a sua vida, não seja pouca a sua mentalidade, que não seja poucos as conexões que Deus vai te dar em nome de Jesus Cristo, mas que sejam alinhados com Deus Todo-Poderoso. Cuidado com as alianças ruins. Os homens da tribo de Ruben e de Gade, da metade da tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar. Foram israelitas, como Moisés os tinha orientado, conforme Josué 4:12. Fiéis com a promessa. Eles eram fiéis com a promessa. Que Deus abençoe que você seja fiel com as pessoas que você está dando. Seja fiel em nome de Jesus. Tenha fidelidade para com Deus. Tenha fidelidade para com a palavra de Deus. Assim, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram aos outros israelitas de Siló na terra de Canaã para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés, Josué 22 e 9. Recompensa da fidelidade, toda a fidelidade é uma recompensa. Os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os três portões do lado norte chamarão Porta de Ruben, que você receba a recompensa da fidelidade. Conforme está escrito em Ezequiel 48:31, decreto isso em nome de Jesus. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, Apocalipse 7:5. Então perceba que como Rubem termina, ele termina recebendo uma bênção, uma recompensa, uma herança, recompensa a vida, recebendo seu galardão, em nome de Jesus Cristo, que você ande, como diz o apóstolo Paulo, de tal forma que você receba a sua recompensa, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Agora, eu tenho decretado isso, mas, querido, se existe algum pecado que está travando a recompensa que Deus tem para você, que venha à luz esse pecado e que você possa tratar isso diante de Deus, a fim de poder manter o fluxo de vida, manter os céus abertos sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua descendência em nome de Yeshua. Vencemos pelo sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 12, 10 e 11. O sangue estabelece a abertura de Cristo e Cristo freia rejeição e desprezo. Mas na dimensão da cruz, essa dor foi completamente absorvida e transformada em regozijo e honra em graça. Regozijo e honra e graça. Aleluia. Ele coloca o seu liquidação para pagamento definitivo sobre o passado, quebrando a legalidade das feridas da alma. Aleluia. Quero te abençoar nesse momento, uma vez que
Ah, graças a Deus, uma das maiores armas que nós temos é a quitação completa das nossas dívidas pelo sangue de Jesus. Pai, se nós colocarmos, logicamente, Cristo como nosso advogado. Pai, nós queremos colocar o Senhor, teu filho e a tua filha agora. Senhor Deus, e orar pelo teu filho e tua filha agora, pelo poder do sangue de Jesus, pedindo para que teu filho e tua filha, nesse mês de Tammuz, sejam ricamente abençoados, sejam alinhados, sejam agraciados, tenham a sua fé ativada, sejam luz, Senhor Deus, recebam força, dê força para o teu filho e para tua filha, poder, Senhor Deus, vencer todo o sistema de elite e, Senhor Deus, chegar, Senhor Deus, a completar a obra, o trabalho e o desígnio que o Senhor tem decretado na eternidade sobre cada um deles. Assim, eu abençoo apostolicamente e decretamos vida, graça, luz, esperança, favor do Senhor. Decretamos, Senhor Deus, o teu Santo Espírito e pedimos em nome de Jesus que nesse mês de Tammuz os teus filhos não caiam na armadilha, nas armadilhas da idolatria, não caiam em sistemas de ciclos de repetição, mas que possam, Senhor Deus, viver em novidade de vida, conforme a tua palavra descreve, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém, querido. Te abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, o Deus de Israel, ah, que levante o seu rosto e te dê shalom e te dê a paz. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Aleluia.